Ok, Clarinha já está por aqui. Peraí. Tô chamando Clara já, gente. Vou fechar os comentários, depois eu abro de novo, tá? Nossa, tô descabelada. Aí, Yay! Peraí, desativei. Pronto. E aí, tudo bom? tudo e você? Tudo ótimo, tô com saudades. Eu também. Ai, achei chiquérrimo o fundo ali com o meu livro. Achei maravilhoso. Eu deixei Gostou? capas aqui que eu já deixo os dois na mão pra falar: ai, gente, olha, o livro. Que coisa fofa. Adorei. Essa capa de lá está tudo. Ela é linda, Ó, né? muito fofa. Tô acertando aqui o volume. Gente, estamos aqui com a linda da Clara Castanho. E Processo. vamos bater um papinho básico. Daqui a pouco eu solto os comentários para vocês também fazerem suas perguntas para a Clara, tá? Por favor, fiquem ligados nas perguntas porque queremos conversar com vocês. E aí, Andy, como você está com essa quarentena? Bom, eu já tive momentos de desespero, já Uhum, tive momentos de não, tudo bem, tudo vai ficar certo, vai dar tudo certo, tudo vai ficar bem, a vida vai voltar ao normal. Só que cada dia que passa eu vejo que as coisas não vão voltar ao normal. Ou pelo menos não o normal uhum, que a gente conhece. Eu não sei se uhum, isso me tranquiliza ou se isso me assusta, mas de alguma forma eu tô mais calma. Eu tô mais esperançosa e ansiosa, sempre, né? Quero que acabe, eu quero ter a possibilidade de ficar em casa porque eu quero. exatamente. Não é do Vou tipo, ficar em eu não casa. tenho essa opção. É, Mas exatamente. poder sair, ter a opção de escolher, não, hoje eu quero ficar em casa. Saudades dessa opção. Uhum, uhum. E é isso, acho muito que você falou também, né, Clara? Assim, a gente não tem, é uma opção de é o normal que a gente vai voltar, mas que exatamente não é exatamente o normal que era o de antes, né? Exatamente. Vejo, por Muita exemplo, coisa vai filme. mudar. E aí eu vejo qualquer tipo de aglomeração, eu fico, meu Deus, isso não vai voltar a acontecer tão cedo. Me Uhum, desespera ver um tipo de aglomeração, um show, assistindo qualquer coisa, vendo qualquer reportagem, e eu vejo muita gente junta. Eu falo, gente, isso não pode acontecer tão cedo. uhum. E como é que você tá, assim, durante esse período? O que você tá fazendo para dar uma acalmada na ansiedade? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi tentar manter a minha rotina o mais próxima do que era. Então, Uhum, eu sempre, pelo menos 2 vezes por semana, eu fazia pilates. Eu pegava um período do meu dia e abria um livro novo, pegava uma coisa nova para ler. Então, eu tentei manter essa rotina. Continuei estudando o idioma que eu estava estudando, para que a minha cabeça entendesse que, mesmo diferente, tinha alguma coisa que eu conhecia, para que não uhum, assustasse tanto e eu não entrasse em colapso. uhum, Então, eu tentei manter o mais próximo possível, manter rotina de acordar num determinado horário, arrumar meu quarto, arrumar o que der para arrumar em casa, sentar, ler um livro, sentar, assistir uma série, manter minha cabeça funcionando e não só ficar deitado o dia inteiro ou simplesmente existir naquele momento, mas fazer alguma coisa para mim, nem que seja absorver uma história nova. uhum, uhum. Ah, isso ajuda. Acho que ajuda pra caramba, né? Acho que a gente tem escapar um pouquinho da nossa realidade, ficar no mundo das ideias um pouquinho, né? Dar uma acalmada. Isso é bom. Vem cá, então vamos sair desse momento, vamos dar uma escapada desse momento quarentenesco que estamos vivendo agora, que não existe essa palavra, mas tudo bem. Como foi a experiência para você de ter escrito O Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado? Você Bom, escreveu com a Lu. Como foi isso? vou contar desde o início. Uhum, Eu sempre gostei muito de escrever. Sempre escola, literatura, eu sempre fui uma das alunas mais empenhadas, porque sempre me interessou muito. E eu sempre precisei uhum, muito da língua portuguesa, porque eu preciso saber falar, eu preciso saber escrever, eu preciso saber me colocar para lidar com o meu trabalho. Era uhum, primordial que eu tivesse pelo menos o mínimo de preparo e conhecimento da língua portuguesa. E aí a minha professora viu o meu interesse e quis instigar.
ela quis alimentar e me mandava fazer textos mais elaborados, diferentes. Aceitava que eu escrevesse qualquer coisa sobre qualquer assunto e ela corrigia, ela tentava aprimorar. Então aquilo me instigou cada vez mais. E aí eu passei um período conturbado da minha vida e gostava de escrever para tirar de mim. Era dos meus 14 aos meus 16, primeiras experiências com relacionamento, primeiras experiências com erros na amizade. Minha relação com os meus pais era um pouco conturbada, porque eu não entendia o que eu queria, ou quem eu era, ou o que eu achava certo. Então, escrever me tirava daquela confusão mental. E aí eu vi que não era só eu que estava passando por aquilo. E eu queria fazer alguma coisa com aqueles textos. E foi bem numa época que a Luli estava lançando um livro na Bienal. Falei, por que não falar com a Luli e ver o que ela acha de fazer alguma coisa a partir disso? A ideia inicial era fazer uma série, porque era o meu ambiente natural. Era a dramaturgia, era a partir daí surgir alguma coisa dramática. Ela sentou comigo e falou, por que a gente não escreve um livro? Falei, nunca pensei, vamos. Agora. E aí a gente criou a Nana, a história cronológica da Nana, colocou experiências minhas, experiências da Luli, experiências de pessoas que a gente via convivendo e vivendo perto da gente. E a Nana foi ganhando forma aos poucos, assim. Se eu não me engano, foi um processo de 6 meses, 7 meses. Posso estar errada. E foi um dos processos mais intensos e inimagináveis, assim, na minha vida. Porque eu nunca imaginei que eu seria capaz de formar uma personagem. A Luli me deu o caminho, porque ela sabia qual era a estrutura a ser seguida, ela sabia como fazer esse personagem nascer. Mas foi muito... Deu um quentinho no coração. Você vê que você tem capacidade para coisas novas. Então, por conta da minha professora sempre entender a minha necessidade de colocar para fora esse tanto de coisa que tinha na minha cabeça e me instigar, foi que surgiu a Nana. Então, eu acredito que a responsável disso tudo seja a minha professora de língua portuguesa do ensino médio. Arrasou. Professores, gente, se tiver algum professor aqui assistindo, vocês estão de parabéns, tá? Porque eu tive na minha vida também um professor que fez toda a diferença e realmente professores são heróis de todos os dias. Então, valorizem seus professores, ouviu, pessoas? Por favor. Ainda mais vocês, adolescentes. Eu posso falar vocês, adolescentes, que eu acabei de sair da adolescência. Ai, que chique! Às vezes não é legal estar ali. Mas entendam que dali vai sair tanta coisa que você não vai aprender em nenhum outro lugar. Então respeitem os professores, respeitem as aulas, principalmente nesse momento que você não está presencialmente, mas você tem o contato com os professores. Respeitem o que está acontecendo e respeitem a sabedoria dessas pessoas. É primordial e vai fazer muita, muita, muita diferença na vida de vocês. Com certeza. Assino muito embaixo. Claro, você é atriz, então a visão do artista, acho que quando você vê um filme, ou uma série, ou uma peça, você tem uma visão diferenciada de quem, né, esteve do outro lado também. E quando você lê livros, você tem esse ponto de vista de tipo, ai, esse personagem, adoraria fazer esse personagem, ai, queria. Você tem um outro ponto de vista ou você mergulha bonito na história? Eu não consigo diferenciar as duas coisas. Eu não consigo ler ou assistir nada sem me imaginar dentro daquela história. Então, sempre que eu tenho um personagem favorito, eu me imagino em cena. Então, eu imagino o seguinte, por exemplo, na Nana. Eu já imagino o cenário da escola. Vou tentar não dar spoiler. Eu imagino o cenário da escola e aí eu imagino a situação que acontece ali no meio quando ela conhece uma certa pessoa. Já imagino a sensação, a reação. Tudo acontecendo aos poucos, mas eu sendo caracterizada, já caracterizada com a roupa que descrevemos e pensando assim, não, mas nesse ângulo ela fica legal porque ela consegue ter o ponto de vista dele se a câmera estiver aqui. Então, assim, dos dois jeitos, eu sei que
imagina em cena. Independente se for livro, série. E quando é visual, porque no livro a gente lê e a gente imagina. Já quando é visual, eu fico, não, mas eu faria isso minimamente diferente. Eu privilegiaria mais esse ângulo. Então sempre tem uma visão de, se eu estivesse ali, eu faria de tal jeito. Sempre. Uhum. Ai, que delícia. Coisa boa. É gostoso também, porque você acaba entrando na história de qualquer jeito, né? Do mesmo jeito que todos nós leitores, né? Isso é muito bom. Exatamente. Delícia. Agora vem cá, conta pra gente também um pouquinho como foi a sua experiência para gravar o audiolivro, porque você já gravou 3 audiolivros aqui com a gente. Você gravou o Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, que foi sensacional, a gente se divertiu horrores nessa gravação. Começamos com Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, da Thalita Rebouças. E você também gravou a história da Greta, né? Que é um livro da Sextante, mas que é uma história incrível também, que todo mundo precisa ouvir. Como foi a sua experiência em gravar os audiolivros? Bom, eu acredito que, por eu já ter um passado artístico, me permitiu mostrar mais as nuances das personagens. O audiolivro é uma experiência muito diferente, porque eu tenho que fugir de tudo que eu imaginei para a personagem e dar uma voz neutra e uma opinião neutra de tudo que está acontecendo no decorrer da história, sendo que eu já li. Então, é como se eu recebesse um roteiro, já sabendo o fim da cena, já sabendo que a pessoa vai sofrer, já sabendo que a pessoa vai morrer, e vivendo a vida como se nada fosse acontecer. Então, eu acredito que por eu ter um passado que já envolvia o meio artístico, isso facilitou para que, por exemplo, na Nana ou na Confissões da Thalita, permitiu que eu pudesse explorar cada coisa. Por exemplo, a Nana bêbada. Foi a coisa mais engraçada que a gente já teve que fazer na vida. No processo do audiolivro, tava eu, a Frine e a Luli. E a gente ria. Eu não conseguia. Eu narrando, eu parava pra rir. Porque assim... Foi muito sensacional. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal. Porque parecia que a gente tava ouvindo enquanto a gente gravava. Então foi muito legal. Então é uma experiência completamente nova que explora vertentes diferentes de uma coisa que eu já faço, mas que me permitiu descobrir nuances na voz muito diferente do que eu faço no cinema ou na televisão, que é tudo muito facial, é tudo muito gestual. Então, na voz, você dá a nuance ou você dramatizar é mais difícil, é um desafio maior, mas que quando você vê o resultado e você vê que você conseguiu, é tão mais gratificante, é tão mais, meu Deus, a pessoa sentiu exatamente o que a gente estava sentindo. Eu vou contar, Frine, eu vou contar um bastidor do audiolivro que você vai lembrar. Você deve saber o que eu tô falando. A gente tava gravando e aí, no decorrer... No decorrer da história, tem assim, porque o piercing no lábio, uma coisa assim. Uma coisa assim. E a gente gravando. Felicíssimas, passamos da página, e aí deu algum problema no tablet que eu tava lendo, que era em PDF, eu tava lendo. Um dos rapazes que trabalhavam no estúdio tinha um piercing no lábio. Eu nunca estive tão constrangida em toda a minha vida. Porque eu falava, nossa, a Nana, eu lendo a Nana, nossa, porque ele tinha um piercing nos lábios e não sei o quê, e o que será que acontece, como será que é? Ele entra. Eu gelei, eu fiz só assim, ó. Saiu, a gente riu horrores do outro lado. Eu frini Luli. Gente do céu, ele tinha um piercing. Então, assim, são coisas que vão acontecer no timing perfeito e você não vai conseguir explicar. O que é maravilhoso! Só a arte proporciona esse tipo de sentimento pra gente. É verdade, é verdade. Gente, se vocês não ouviram ainda o audiolivro do Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, por favor, remediem isso, tá? Façam isso na sua vida, escutem esse audiolivro, porque é sensacional.
E a gente se divertiu horrores com Clarinha gravando. As cenas em que a personagem tá triste, ela chora, Clara chora, e aí ficava ela fazendo a voz embargada, eu e Luli na sala do estúdio, que fica a parte de controle. Ai, gente, que dó, dá vontade de pegar a Clara no colo. A gente ficava muito arrasada, cara. Tá a coisa mais linda esse audiolivro. Por favor, procurem, tá na Outbooks, tá sensacional. Tá mesmo. Nós somos Claro, suspeitas. tem uma. Ah, somos suspeitas, claro, mas, gente, tá incrível, tá? Falo mesmo, sou dessas. Tem uma autora sua, do perfil Just You Clara, que fez algumas perguntas que eu trago aqui para você. Ela quer saber uma palavra que representa os seus fãs para você. Fidelidade. Porque desde muito cedo eu vejo que tem. Eu sinto que eu consigo identificar cada uma das pessoas que estão comigo desde o começo, assim. E são pessoas muito fiéis. Muito, muito fiéis. Estão comigo em todos os projetos, em todo tipo de vertente, no cinema, na literatura, no teatro. Então, eles são muito fiéis. Arrasou. Uma situação vivenciada por você que foi inspiração para uma situação para o livro. Como é que eu posso dizer isso? Minha primeira frustração amorosa. A primeira frustração amorosa da Nana é a minha. Escrita. Vocês vão ter que ler para saber qual é, tá? Porque nós não vamos contar. Ao olhar toda a sua trajetória, você faria algo diferente? Não. Absolutamente não. Porque mesmo que sejam coisas que hoje em dia eu olho e falo, não faria de novo. Foi alguma coisa que me acrescentou muito no período. Me fez ser quem eu sou artisticamente. Então não faria nada de diferente. Porque de alguma forma me fez aprender. Arrasou. Deixa eu soltar então os comentários, pessoas, para vocês poderem fazer perguntas para a Clara também. Pronto, ativamos aqui. Então vai ficar cheio de coisinhas aqui no seu rosto. Aliás, para avisar para vocês, pessoas, que a gente tá aqui, estamos aqui conversando com Clara, mas tem aqui o linkzinho aqui embaixo, o link fixo. Tem um link não, desculpa. O cupom para conseguir o meu jeito certo de fazer tudo errado com 10% de desconto, tá? Então, se vocês estiverem na pilha, tem aqui porque tem data. Então, fiquem ligados para poder dar uma olhada nisso. Então, perguntem, pessoas. Perguntem. Tô aqui acompanhando também para ver se Tô vendo uma galera falando que amou o livro. É o melhor feedback que a gente poderia receber. De verdade. Gente falando que se identificou com a Nana. Como eu ouço dos pais e das mães falando, esse livro foi crucial para passar esse período da minha filha, ou para minha filha entender que poderia ser diferente. Ai, juro. Não tem melhor resposta. Ó, uma pergunta que passou aqui. Você pensa em escrever outro livro? Penso. Eu acredito que eu tenho que amadurecer essa ideia. Mas eu penso sim. Eu acho que são fases da vida que eu precisei de alguma coisa para me sustentar, para me manter feliz e me manter sã. Então, eu acredito que assim, em algum outro período da minha vida eu senti que eu posso compartilhar alguma coisa com as pessoas e que eu sei que as pessoas vão passar por isso de novo. Eu acredito sim que faria outro. Ai, ótimo. Bom saber. Tô vendo aqui para ver. Claro, uma dica para quem quer começar na carreira de atriz. E eu acho que é uma dica para quem quer começar a escrever também. 2 dicas para você. Tá. Bom, de atriz, eu acho que os dois. Eu acho que qualquer coisa, na verdade, é perseverança. Porque não são caminhos fáceis, não são caminhos estáveis, não são caminhos óbvios. Então, primeiro de tudo, você tem que realmente querer. E segundo, você tem que se dedicar o máximo possível. Você tem que se entregar de corpo e alma para as duas coisas. Porque são formas de demonstrar o que você sente, são formas de contar a sua história.
Uhum. Independente se for a história da sua história de uma outra personagem, se for a história de uma outra época, você tem que se entregar para que as pessoas se identifiquem com aquilo que você está contando. Então é perseverança, perseverança, perseverança. Isso. Passou aqui uma pergunta. O que você está lendo ou assistindo agora? Eu vou deixar aqui para mostrar, para... Eu estou lendo Vox. Yay! Maravilhoso, fico tensa todas as vezes que eu pego esse livro. Não vou dar spoilers, mas leiam. Leiam. Mulheres, principalmente, leiam esse livro. Homens também. É necessário. Todo mundo, todo mundo. E o que eu tô vendo, eu não tô vendo mais, mas eu acabei de terminar uma série da Netflix que chama Eu Nunca. Coisinha mais fofinha nessa série. Muito fofinha, fala sobre drama adolescente também. Muito fofinha. Uma coisa que eu achei bacana também, vou catar aqui mais perguntas para você, enquanto isso você responder essa, no livro, no Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, tem muito sobre a diferença justamente da Nana com os pais e a responsabilidade que ela tem, né, que ela aprende a ter pelas burradas que ela faz, pelas atitudes que ela toma e tudo mais. Então, assim, como foi não só escrever isso, mas assim, a mensagem dentro desse livro para a galera jovem que também às vezes não entende os pais, né? Bom, no início da minha adolescência, eu tive uma relação conturbada, um período conturbado com os meus pais, porque Uhum. justamente eu não conseguia aceitar que eles estavam certos. Eu achava que eu conseguia mandar no meu próprio nariz, eu achava que eu estava pronta para encarar o mundo sozinha. E eu acredito que esse é o maior problema de todo adolescente. A gente realmente acha que a gente tem asas para voar e que a gente é independente. E a gente não é. Uhum. Não é, não adianta. A gente não tem preparo nem psicológico e muito menos de experiência de vida para encarar o que a gente vai ter que encarar no mundo. Então, assim, a maior mensagem que eu quis passar aqui na Nana e o que eu sempre tento conversar com quem vem falar comigo é um período que você vai achar que os seus pais estão errados. Não adianta. São raras as exceções que acham que os pais têm razão. Eu nunca respondi os meus pais, mas dentro de mim eu ficava, não é possível que eles estejam certos. Não é possível. Uhum. Não, eu sei o que é bom pra mim. Hoje em dia eu olho pra minha mãe e falo, mãe, que bom, que bom, que bom, que lá no fundo eu sabia que você estava certa. Que bom que eu segui o seu conselho. Então, eu acho que se é que eu tenho esse direito de dar um conselho, para que as duas partes sejam maleáveis à conversa. Quando Uhum. as pessoas sentam e resolvem as coisas de forma que seja didática, que seja da forma mais calma, didática, repetitiva, que seja. Quando as coisas são explícitas e elas são colocadas em pauta de forma natural, as pessoas ouvem, independente do assunto, Uhum. independente da ocasião. Então, eu acredito que a melhor solução para uma relação pai e filho, que é o que hoje em dia é o que faz muita diferença na minha relação com os meus pais, é sentar e conversar quando existe alguma divergência. Seja no início da adolescência, seja no fim da adolescência, seja na vida adulta. Quando você senta e conversa, principalmente com as pessoas que te deram a vida, e tenta entender o porquê delas não estarem concordando com as suas atitudes, você ganha uma visão diferente do que está acontecendo. Então, eu sempre sou a favor da discussão e da conversa. Uhum. Arrasou, isso mesmo. Isso eu senti muito lendo, porque eu fiquei assim, nossa, que coisa boa essa conversa, porque às vezes a gente lendo queria entrar no livro e falar, não, pais da Nana, vocês estão errados, mas ao mesmo tempo você fala, não, eles estão muito certos. Né, essa Exatamente. diferença de geração precisa de um diálogo realmente para que funcione, né? Não, Para que exatamente. fique E às claro. vezes, por exemplo, tem situações que nem sempre o adolescente está fazendo por mal.
Ele tá fazendo porque ele realmente acha que é a coisa certa. Ele não tá fazendo pra irritar alguém, ele não tá fazendo pra ir absolutamente contra alguém. Ele simplesmente tá fazendo porque ele acha que se fazer. E às vezes, por exemplo, em situações onde rola uma divergência muito grande, se você colocar os dois pontos de vista, você vai ver que no ponto de vista do pai estava muito certo ou muito errado por isso, isso e isso. E no adolescente, talvez até concordasse e eles não conseguissem colocar em prática. Então, é sempre necessário sentar e tentar entender as possibilidades do certo e do errado. Uhum. Olha só, o meu jeito certo de fazer tudo errado entrou no programa, né, do PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático. Então, assim, como foi para você receber essa informação de que escolas estariam lendo o teu livro no país todo? Eu não tive... A primeira reação foi não ter reação. Porque, para quem nunca imaginou que seria capaz de escrever um livro, esse livro virar material didático, você fala, meu Deus, como é que isso ganha uma dimensão tão grande? Ele foi feito com tanto carinho, tanto carinho, que quando você vê que ele chega em lugares que talvez ele não chegaria normalmente, e ele chega a pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, você fala, caramba, valeu tanto a pena, que seja eu ter vivido o estrago que foi viver essa fase de amizade, de amor, de caos, que seja ter sentado, escrito esses textos, entrado num acordo com a Lully, tudo valeu tanto a pena que quando você vê o retorno desses adolescentes que receberam esse material e falam, foi o melhor livro, eu recebi a seguinte mensagem, foi o único livro que a escola me fez ler que eu li com vontade. Falei, nossa. E, assim, e às vezes ele é o primeiro, né? Ele foi o primeiro. E de repente, dali a gente começa a descobrir que tem um leitor dentro dessa pessoa, né? Exatamente. Isso é tão importante. Ai, que fofo. Olha só, ainda falando sobre adolescência, a gente vai ter um papo com a Nicola Jung, né, que é autora do Tudo e Todas as Coisas, e O Sol Também é uma Estrela, a gente conversou com ela na semana passada. E ela disse, os adolescentes têm os mesmos problemas que todos nós, mas a dificuldade é que eles estão passando por isso pela primeira vez. Então, eu queria saber, você concorda? Isso se aplica não só adolescente, a todo mundo? O que você acha? Totalmente, não. Eu acho que é uma coisa exclusiva adolescente. Porque, por exemplo, quando eu falo isso, eu digo por quê? Quando você está vivendo o primeiro amor, você está vivendo aquilo pela primeiríssima vez. Se você vive o seu primeiro relacionamento mais velho, você já sentiu aquele sentimento de alguma forma por alguém mais velho. Uhum. Então, na adolescência é a primeira vez que você está entendendo que existe aquele sentimento. Na adolescência é a primeira vez que você está encarando a primeira briga com a melhor amiga. Então eu acredito muito que quando uma pessoa que já passou por aquilo te aconselha, você fala, eu não tô sozinha. Nossa, alguém já passou por isso antes. Então eu acredito sim que seja uma exclusividade adolescente viver as primeiras vezes. Porque nem que seja uma forma literal da coisa, é a primeira vez. Então, o adolescente, ele tem o privilégio de viver muitas primeiras vezes. Porque você pode viver, você pode ler o seu primeiro livro com 30 anos. Mas você já teve que ler um para a escola, quando você era adolescente. Então, eu acredito que o privilégio das primeiras vezes continua sendo adolescente. E às vezes esse privilégio é complexo, né? E a gente, quando cresce, a gente esquece o que é passar por isso pela primeira vez, né? Então, realmente, exato, é bem difícil mesmo. Clara, e me diz uma coisa, você como atriz, eu sei que você tem que ler muita coisa, você tem que decorar falas e estudar personagens e tudo. Você acha que isso influencia, assim, você lendo um livro, você disse que você sempre se imagina na cena, né? Tem algum gênero literário que você curta mais do que outros? Ou
tudo, algum que você não curte tanto? Tem algum livro favorito? Como é a Clara leitora? Bom, eu sempre vou mais pro lado dos romances, porque eu acredito que eu Uhum, gosto muito de contar histórias de romances. Então, é sempre o que eu gosto de absorver. Eu não curto muito ficção. Existem exceções. uhum, Mas eu não curto muito naves espaciais e armas atômicas. Não é muito o que faz o meu gosto literário. O meu livro uhum, preferido, assim, da vida fica entre O Pequeno Príncipe, que várias lições uhum, que você só percebe depois de mais velho, uhum, e Orgulho e Preconceito, que eu já li um pouco depois, e que tem muitas mensagens fortes. O Pequeno Príncipe, por exemplo, é o meu livro preferido porque me fez pensar em muita coisa. Por exemplo, uma vez eu tinha na minha cabeça que eu ia tatuar: Tu és responsável por tudo aquilo que cativas. E eu fiquei com aquilo na uhum, cabeça, fiquei com aquilo na cabeça. Falei assim, eu não sei por quê, mas existe alguma coisa nessa frase que pra mim não quer dizer a mesma coisa que pode ser que seja realmente. Pois bem, fui pro Google. E aí eu descobri que além de cativar do sentimento e daquilo, do que a gente considera normal, cativar vai muito de encativeirar, quando você prende, quando você submete aquela coisa ou aquela pessoa a coisas suas, a obrigações suas, a ordens suas. Então, a hora que eu me dei conta disso, eu falei: não, não vou tatuar mais. Não vou tatuar mais. Porque essa frase acontece quando ele prende a rosa. Então, ele uhum. se torna inteiramente responsável pela rosa. E a hora que eu me dei conta, depois de mais velha. Voltou? Voltou. Voltou. O que aquilo queria dizer teve um panorama muito diferente do que acontecia. Então, eu acredito que os mesmos livros que para mim fazem muito sentido, daqui uns anos eu vou ler de novo e vou falar: meu Deus, não faz o menor sentido. Hoje em dia não se encaixa mais. Então, hoje em Uhum. dia, eu digo que os meus dois livros preferidos da vida são O Pequeno Príncipe e Orgulho e Preconceito, de formas diferentes. Arrasou, isso aí. Porque tem essa coisa, a gente fala muito assim, é difícil ter um livro específico, um livro favorito e tudo, porque a gente vive de momentos, né? E vai mudando os nossos gostos, as nossas experiências, e a literatura que tem a ver com a gente nesse momento também muda, né? Isso Exatamente. realmente faz muita diferença. Gente, mais perguntas para Clara, que tem aqui vários coraçõezinhos, vários manda Eu vi beijos uma para passagem mim. a hora que eu estava respondendo uma pergunta, que era se eu já tinha desistido depois de algum não. Se eu já pensei em Uhum, desistir depois de um não. É... Seria hipócrita se eu dissesse que nunca passou pela minha cabeça falar: eu desisti, jamais. Seria hipócrita. uhum, É óbvio que no primeiro baque você fala: meu Deus, o que é que eu faço com tudo que está acontecendo agora? Se eu recebi esse não, tem um motivo. Só que uma coisa que eu aprendi na minha vida foi que a persistência me leva longe. uhum, Então, quando eu recebo um não, eu tento sempre entender o porquê de eu receber aquele não. O porquê de eu ter sido negada, ou o porquê de eu não poder seguir aquele caminho. Então, eu sempre respiro fundo, eu sempre tento lembrar o que há de melhor em mim, ou de melhor na minha profissão, na minha personalidade, e colocar isso em prática. Nem sempre é fácil, uhum, mas eu não me permito desistir. Mesmo que eu pense, eu não me permito desistir. uhum. Tem muito também, acho que muito. A gente lida muito com isso do pessoal que é, às vezes escreve, submete para editoras e acaba recebendo não, e muito tempo depois é que consegue publicar o seu primeiro livro, e aí às vezes desponta, às vezes não. E isso também tem muito a ver com não só a persistência, tipo, quando a teimosia é diferente de ser persistente, né?
Então, você falou que, por exemplo, professores te ajudaram muito, mostraram muito o caminho para você seguir e tal. Então, você, quando você leva esse não e você se questiona, você conversa isso com alguém, você leva para alguém para falar, olha, até que ponto foi porque, né, o projeto, eu não era certa para o projeto, ou até que ponto eu tô errada, né? Então, assim, são duas coisas diferentes. Como é que você lida com isso? Então, eu sempre tento procurar especialistas no assunto. Que sejam, por exemplo, e o que você falou, é muito diferente teimosia. Teimosia é quando você vê que você está errado, ou que aquele projeto não dá certo, ou que aquela solução não é a solução certa, e você insiste nela. Você teima que ela é a certa, você teima que ela vai resolver o seu problema. O que eu acredito que seja muito diferente de você analisar o seu erro. Por exemplo, se eu não conseguir me sair tão bem num texto, eu sentava com a minha professora e falava, mas o que eu posso mudar para que esse texto fique melhor? Qual foi o caminho que eu segui que me fez errar? O que é que eu posso mudar na minha forma de escrever ou na minha forma de me comunicar que pode ser que melhore esse texto ou essa vivência? Então, eu sempre tento procurar uma pessoa mais consciente e mais conhecedora do assunto para que eu possa ser guiada de formas diferentes, sempre. Então, isso é outra dica maravilhosa de Clara para essa galera também, para vocês que querem não só entrar no mercado para serem atores, atrizes e mercados artistas como um todo, mas também como escritores. Então, fica a dica. O nome do livro da Clara, perguntaram aqui, é Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, gente. Clara Castanho e Luísa Trigo. Mais perguntas, pessoas, para a nossa querida Clarinha? Aqui. Várias pessoas falando que adoraram te conhecer quando levaram foto para autografar, para levar um livro e tudo mais. Ó, um conselho de um colega de profissão que te marcou muito. De um colega de profissão? Se mantenha fiel a quem você é. Como eu nasci sendo pública, digamos assim. Eu nasci tendo uma vida pública. Eu nasci no meio artístico. Então, é muito fácil você esquecer quem você é e você se adaptar àquilo que querem que você seja. E eu ouvi isso de diferentes pessoas. Não foi só de uma única pessoa, não foi só de um único parceiro. Mas é muito difícil ser você mesmo, naturalmente. Quando tentam que você seja outra pessoa, então é 3 vezes mais difícil. Então, seja fiel a quem você é, aos seus gostos, ao que você quer para sua vida, ao que você deseja ser. Então, é sempre ser fiel àquilo que você acha. Mas isso não quer dizer que você não tenha que aprimorar o que você é. Não quer dizer que você não precise melhorar ou tentar entender o que pode te fazer mais feliz, melhor, te fazer ir mais longe. Eu acredito sim que sejam coisas graduais e mudanças graduais que te fazem ser quem você é, mas sempre lembrar de não fazer nada por ninguém, mas fazer por você. Foi o maior conselho assim que me marcou. E não só na profissão, né? Eu acho que é uma coisa para nossa vida pessoal também, né? Realmente transcende a situação, com certeza. Clara, e assim, hoje em dia a gente está num momento de gratificação instantânea, né? Então as pessoas, tem muita gente que assim, quer ser famosa rápido, quer ser influenciadora, quer ser autor best-seller, quer ser atriz e ganhar o Oscar, né? Tudo muito, mas muito agora, rápido. E você é super jovem, você já tem uma carreira incrível, mas ao mesmo tempo não surgiu assim também do nada. Você é uma menina que trabalha pra caramba desde muito tempo.
Então, assim, qual a dica? Eu acho que, não sei se é uma dica, um conselho ou uma experiência que você compartilha com a gente também sobre isso, sobre esse ponto de vista de querer para ontem uma coisa que leva um tempo para a gente conquistar. Bom, a primeira coisa que eu acredito que fez com que eu seguisse a carreira foi eu nunca quis ser famosa. Nunca foi o meu objetivo. Eu nunca entrei no meio artístico, ou quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo, eu continuei para ser famosa. Eu sempre quis praticar o ofício da arte. Eu sempre quis ser atriz. Eu acho que a fama é uma consequência. Você aparece na televisão, você se torna um rosto conhecido e você se torna famoso. Mas eu acredito que o que me mantém cada dia mais com ânsia de querer coisas ou com cada vez mais vontade, cada vez mais em busca de novidades, é querer exercer o meu trabalho. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas eu não sou imediatista. Porque eu acredito sempre que existe o cometa e existe a estrela. O cometa, ele passa. Ele chama atenção pra caramba, todo mundo segue, todo mundo quer ir atrás, todo mundo quer entender o que tá acontecendo, quer fazer igual. A estrela se mantém. A estrela tá lá toda noite. Então eu acredito que ser o cometa é muito legal. Mas assim, é muito legal. Você tem reconhecimento instantâneo, você consegue atingir sucesso muito rápido. Mas passa. Passa porque você não tem base, você não tem embasamento, você só fez uma coisa que fez muito sucesso. Você só fez um personagem que fez muito sucesso. Você só escreveu um livro que fez muito sucesso. Então, eu acredito que quando você foca e quando você decide ser a estrela, você entende que você tem que começar a brilhar aos poucos, que nem toda noite você vai estar lá, que às vezes você vai estar mais apagadinha. Você vai estar lá, aliás. Mas você vai estar mais apagadinha. E vai ter dia que você vai estar brilhando horrores. Horrores. Então, quando você foca na estrela, de uma forma ou de outra, você se mantém. Eu sempre vi no meu percurso de vida, que começou ontem, que eu tive que ir em passinhos muito pequenos para conseguir qualquer coisa na minha vida. Mas esses passinhos me fizeram construir um caminho que não me permite voltar. Que não me permite cair naquele esquecimento automático. Graças a Deus, tudo que eu faço eu me dedico muito. Porque eu sou muito feliz fazendo. Então são coisas que eu sei que sempre vai ter uma pessoa que vai lembrar. Sempre vai ter uma pessoa que vai falar: ai, mas eu vi isso. Nossa, ela é a menina que fez aquilo. Nossa, mas ela fez aquilo. O cometa, ele vai ser lembrado só por uma coisa. Ele vai ser lembrado só por um personagem. Ele vai ser lembrado só por um look. Ele vai ser lembrado só por um acontecimento. Todo mundo que decide ser a estrela demora muito mais para alcançar sucesso. Mas muito mais. Mas não quer dizer Muita que não vai frustração no meio. Muita frustração no meio, muita ansiedade no meio também, né? Ai, mas você disse tudo, Clarinha. Amei essa metáfora de cometa e estrela. Nossa, é perfeito, realmente. Tá tudo a ver. Você é um anjo, você é maravilhosa. Gente, sou fã, falo mesmo porque ela é uma boneca. Me diz uma coisa agora também. Tem alguma coisa que você super pode contar pra gente? Tipo, uma cilada que você caiu ou que existe por aí? Aquela coisa do tipo bastidor que ninguém conta. Não é fofoca, bastidor do tipo assim, gente, não se oferecerem isso, não corram atrás disso, não entrem nessa por essa razão. Tem alguma coisa no meio dessa história que você possa falar e compartilhar com a gente? Bom, duas coisas. E que meio que vão pelo mesmo caminho do que eu falei antes. Não adianta você entrar nessa querendo ser famoso.
Independente do caminho que você seguir. Se você escolher ser um ator, não adianta você querer só ser famoso e entrar nessa profissão por isso. Não adianta você querer ser um autor e você querer ser famoso automaticamente. Não adianta você só escrever para ser famoso. Não adianta. E a outra coisa é... Nem tudo que você vê é verdade. As pessoas envolvem um glamour muito grande, um prestígio muito grande na vida do artista. E não é assim. Não é assim. É muito legal a gente se produzir inteiro, é muito legal a gente ter roupas muito bonitas, é muito legal a gente ter produtos à nossa disposição. Mas, para você conseguir isso, você tem que abrir mão de muita coisa, você é feliz como parece, você nem sempre gostaria de estar ali naquele momento, nem sempre você concorda com o que está acontecendo. Então, assim, existem muitas opções e muitas realidades por trás de todo esse prestígio que as pessoas escrevem. As pessoas acham que gravar uma novela é você chegar, decorar um textinho rápido e ir embora. A gente leva de 6 a 9 meses para contar uma história e que precisa desde operador de câmera, a operador de iluminação, a horas de espera, a horas de regravação, a horas de decorar e mudar texto e adaptar a história. Então existe muito empenho, muito empenho. Ninguém chega, grava e vai embora. Existe uma dedicação, existe uma entrega. Se você não estiver disposto a fazer, não adianta tentar. Então, entre nessa esperando zero glamour. Zero glamour. Vai parecer que existe muito, mas não existe. Clara, e com tudo que isso que está acontecendo na nossa vida agora, antes de eu fazer a última pergunta, aliás, as pessoas estão perguntando aqui, pelo amor de Deus, você pensa em fazer Netflix, Hollywood ou Malhação? Se tiver aí, a gente e voltar para a novela. O que tiver aí, a gente faz. Eu adoraria. Eu não dispenso nenhuma possibilidade na minha vida, porque eu acho que todas elas podem me trazer uma vivência diferente. Na Malhação é uma coisa mais focada pro adolescente, adoraria fazer. Hollywood, que ator não pensa em Hollywood? E Netflix tem obras muito legais, agora obras próprias. Então, assim, nesse momento, quem falar que não quer Netflix, tá mentindo. É do tipo, quero pedir plenitude, né? Eu não quero Netflix. Uhum. Quando que alguém vai falar isso? Não existe essa possibilidade. Verdade, verdade. E perguntaram aqui, Clarinha, sobre sua faculdade, se você pensa em fazer ou se você já fez faculdade. Então, eu adiei por conta de início de trabalho, de preparação, mas eu quero muito fazer. Eu já passei por vários cursos, eu passei até por direito, psicologia, publicidade e propaganda, marketing. Eu fui para várias coisas. Terminei em artes cênicas e quero muito fazer o mais breve possível. Arrasou. Claro, agora para a gente começar a finalizar esse papo, que por mim eu continuava batendo papo, mas o Instagram vai quicar a gente daqui a pouco. Exatamente. De tudo isso que está rolando no mundo, que a gente conversou agora aqui no início, eu acho que tem a ver com tudo que você falou também. Qual é uma coisa boa que você acha que a gente vai tirar dessa experiência coletiva distópica que a gente está vivendo no mundo? A gente teve que aprender na marra que as coisas são finitas. A gente teve que aprender na marra que o ser humano não é nada, que a gente vai no fluxo do que está acontecendo, que um vírus, que é um inimigo invisível, foi capaz de parar o mundo. Então não adianta o homem bater na tecla ou dar murro em ponta de faca de que é ele que comanda as coisas. Então a gente teve que aprender na marra que as coisas acontecem como elas têm que acontecer e que a natureza é a líder de tudo. Então eu acredito que a maior mensagem disso tudo é: viva o que você tem que viver, respeite o seu arredor,
respeite quem tá com você e respeite você. Tudo acaba. Tudo acaba. E a vida é mais frágil do que a gente pensa. Disse tudo, Clarinha. Ai, saudade de dar um abraço. Muito obrigada, Clarinha, por você ter batido esse papo com a gente, que foi incrível. Pessoas, obrigada por vocês terem vindo, mandado suas perguntas e muitos coraçõezinhos aqui que não pararam, que esses coraçõezinhos são tudo de bom. Muito obrigada. Lembrando mais uma vez que esse bate-papo com Clara vai ficar lá no nosso IGTV aqui na Arqueiro e que o livro Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado tá com 10% de desconto aqui com o cupom CLARA10 até dia 21. E não esquecendo também que se você quer ouvir a voz dessa maravilhosa, tem 3 audiolivros que ela gravou pra gente, que é Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, e a história de Greta. E os 3 audiolivros estão na Outbooks. Então, escutem a Clarinha bater esse papo e contar esses livros para vocês, porque é maravilhosa, a experiência é incrível. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada, meu anjo. Tudo de bom para você. Eu que E agradeço. até a próxima. Foi incrível conseguir falar com as pessoas. Eu tô com muita saudade de você, a gente tem que poder se abraçar de novo. E vamos torcer para que isso mude logo e que novas histórias venham. Se Deus quiser. Gente, um beijo. Até mais para vocês.